amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, de amor e bondade infinita, primeiramente, Senhor, queremos agradecer pelo dom da vida, pela bênção de ter nos criado e por toda a assistência que tem nos ofertado. Com certeza, não poderia ser diferente, né, Pai? Ter um Pai como o Senhor é tudo o que precisamos. A família que nos deste, o lar que nos acolhe, os amigos que vamos conquistando ao longo da vida. Tudo, Pai, é motivo para te agradecer. Obrigada, Pai. Que todos os nossos desatinos de outrora, nessa encarnação, seja crucial para amenizar os nossos débitos. Que os nossos pensamentos sejam vigiados, não deixando que eles adoeçam, ocupando o tempo com sentimentos negativos. Que desejemos o bem, que façamos o bem onde quer que estejamos, pois só assim iremos nos libertando das influências negativas que nós próprios atraímos. Que possamos, Pai, lembrar dos ensinamentos do nosso querido e amado Jesus Cristo, por tudo que Ele passou aqui na Terra para nos deixar o seu exemplo, que até hoje temos dificuldade em seguir à risca, mas que não desistamos nunca, que possamos ser luz na caminhada de alguém. E quando nos sentirmos cansados, que encontremos um ombro amigo e assim vamos caminhando, um ajudando o outro. Porque uma coisa é certa, todos nós aqui na Terra precisamos um do outro. Que a tua bênção, Pai, possa nos envolver toda a nossa humanidade. Obrigada por tudo e fique sempre conosco. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura dessa noite está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome,
é a mim que recebe. Que assim seja. Que assim possa ser, Senhor. Localizaram aí o capítulo 18, o item 18 do capítulo 28. Pois é, nós estamos falando já há alguns dias, né, a respeito da prece. Nós estamos estudando a coletânea de preces que Allan Kardec disponibilizou no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vimos que uma passagem que a nossa irmã Carla Paravidino falou em uma das orações, não sei se foi de autoria dela ou se foi por inspiração, mas em uma das palestras do domingo, não me lembro bem qual domingo, ela disse assim: a oração é a verdadeira escada de Jacó que liga o homem ao Criador. Então, a oração nos leva até o nosso Pai. Eu gostei muito dessa fala e guardei, anotei aqui e falei assim, eu vou usar. Aqui no livro que é Espiritismo, é uma das obras do nosso Pentateuco, nós temos lá, no capítulo As Máximas do Espiritismo, eu vou ler duas para a gente. Diz assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, orar a Deus é um ato de adoração, é pôr-se em comunicação com ele. A oração é a escada que nos leva até o Pai. Estamos conversando. As falas estão, né? Na outra, diz, lá no item 46, na máxima 46, diz assim: o essencial não é orar muito, não é muito orar, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está no tamanho da prece, ao passo que elas fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo para si mesmo. Eu vou me deter aqui no iniciozinho que diz assim: o essencial não é muito orar, mas orar bem. O que é orar bem? O que é orar bem? Não é muito orar, mas é orar bem. Nós entendemos, nós já vimos em outros capítulos, já foi falado, já foi repetido, que a oração, ela não precisa ser longa, ela não precisa ter palavras rebuscadas, palavras de difícil entendimento, palavras bonitas. A oração é essencial que seja do sentimento. Ali você expõe o seu sentimento para Deus. Então, esta é a maior oração. Não é preciso muito orar, né? Não precisa fazer uma prece muito longa. O que importa é o conteúdo, é a essência dessa prece. É o sentimento que está ali envolvido, é o comprometimento, é a sua ligação com Deus, a sua intimidade com Deus na prece. Reconhecemos a magnitude, a supremacia do nosso Pai Jeová quando a Ele recorremos em prece. Tem uma música, eu até hoje não sei se ela se encontra classificada como gospel ou com a música popular brasileira, mas ela diz mais ou menos assim: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Não precisa falar muito.
é o silêncio. Lá na parede da nossa casa física, né, está escrito: silêncio é oração. Já vimos também no Evangelho, no capítulo anterior, que para falar com Deus é preciso entrar em seu quarto e fechar a porta. O que é entrar em seu quarto? É silenciar, é calar-se. Conversamos com Deus em pensamentos. O silêncio é oração. Calar, silenciar a mente, manifestar os seus sentimentos. Através da oração, nos mantemos conectados com a fonte. A oração, ela gera uma vibração, eu posso dizer, ela presta um auxílio vibracional a nós e a todo o ambiente à nossa volta. E isso nos traz bem-estar e equilíbrio. Estando em equilíbrio, estando em conexão com Deus, nós conseguimos receber as intuições, a ajuda espiritual que nos é enviada. Porque muitas vezes nós pedimos, mas nós não temos condições sequer de receber, de ouvir. Devido às lamentações, devido aos murmúrios, devido à impaciência, digamos assim, porque nós queremos as coisas ao nosso tempo. E nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então, se falhar essa conexão, a gente não vai conseguir receber. A oração nos deixa sensíveis, é isso que eu anotei aqui, nos deixa sensíveis a perceber as instruções de amparo e de amor que os céus nos enviam. Não precisa de ritual, é apenas conexão com Deus. Alguém colocou alguma coisa aqui. É uma conversa com Deus, ainda que breve, mas que saia do coração, exatamente. Que seja do nosso íntimo. Lá no item 18, que vai falar das orações, das preces para pedir a corrigenda de um defeito. Sabemos que defeito aqui não se prende necessariamente ao físico. Nós aqui estamos falando das barreiras que nos afastam de Deus, que nos impedem de chegar até Deus, até ao que Ele nos propôs. Então, para pedir a corrigenda desses defeitos. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria. Pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou não fazer. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós vamos fazer ou não. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão o querer. Então, basta querermos. É preciso ter a vontade interior. É preciso buscar, Buscar e achareis. E aqui ele recomenda que a gente volte lá no capítulo 15 desta mesma obra, que vai nos falar a respeito da caridade. Vou ler um trechinho lá para nós. Lá na Instrução dos Espíritos, o nosso amado apóstolo Paulo nos fala o seguinte: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra,
porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Caridade, nos proporciona esse bem viver aqui na Terra e no mundo espiritual futuramente. Ele também nos diz o seguinte: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Então, fazer aquela autoanálise, né? Colocar as nossas ações sob o governo da caridade. Estamos praticando a caridade? Isso que nós estamos fazendo é caridade? Estamos sendo caridosos conosco e com o outro? Né? A nossa consciência vai nos acusar, porque nós já sabemos que as leis de Deus, elas estão escritas em nossa consciência. Então, nós temos tudo isso, todo esse registro em nós. Se nós fizermos essa análise com uma visão caridosa, a nossa consciência vai nos acusar. Ele pede também para ir lá no capítulo 19. E lá no capítulo 19, no item 12, esse é o capítulo que fala que a fé transporta montanhas. E lá no item 12, que recomendou aqui para a gente voltar lá, diz o seguinte: com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, está nos dizendo, né, confirmando o que foi lido acima, falando a respeito do querer. Quando você quer, quando você acredita, quando você investe, quando você tem fé, você consegue. Não há mal pendor, não há defeito, não há dificuldade que você não possa vencer. O apóstolo Paulo também nos diz a respeito dos erros, né? Já que é aqui para te corrigenda de um defeito, de um erro, de uma coisa nessa situação, ele nos diz o seguinte: os erros só são erros, né? Se você souber. Se você não souber. Porque se você souber, já não é erro mais. É escolha. Você já sabe que é errado. Então, você escolheu seguir aquele caminho e não o outro. Você fez uma opção. Você sabe o certo, você sabe o errado. Se você optou pelo erro, é escolha. E aí, aqui na prece, diz assim, lá no item 19. Teste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. É certo? É errado. Ora, o momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que possam incitar a perseverar neles. Então, o orgulho muitas vezes não nos deixa reconhecer em nós esses defeitos. E a vaidade, muitas vezes, não nos deixa abrir mão desses defeitos quando são identificados. Porque eu vou ter que voltar atrás, porque eu vou ter que mudar de postura, porque eu vou ter que assumir que eu errei. Então, mexe com o meu ego. Muitas vezes é mais cômodo você passar por cima e continuar fazendo a escolha errada. Falou aqui também para livrar, né, dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Aquela questão das inspirações que chegam até nós. Quantas inspirações duvidosas nós recebemos?
Com quem nós estamos sintonizados? Se nós não estivermos sintonizados com os bons espíritos, nós corremos o risco de receber inspirações duvidosas. Receber inspirações que não vão permitir que a gente tome um posicionamento contrário ao que a gente já vem tomando. Vai ser mais cômodo, a gente vai acabar cedendo a continuar, a perseverar naquele erro. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... Esse é um trechinho da oração, né? Que a gente está vendo aqui. Então, reconhecer que é propenso a... E como nós vamos nos conhecer a esse ponto? Olha, Sócrates, né, um filósofo lá na antiguidade, já nos dizia, conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. E muitas coisas já são assim, certas. Elas gritam aos nossos ouvidos. Eu sei que eu tenho tendência a isso. Esses irmãos que vão chegar para me fazer essas sugestões, digamos assim, eles vão exatamente usar dessa minha propensão. Dessa minha fraqueza. Certo? Se eu tenho tendência a isso, eles não vão tentar me atacar por uma virtude. Eles vão tentar me conduzir, me seduzir em cima daquela minha fraqueza, que eu já estou propensa àquilo. Já tenho mais de meio caminho andado. É muito mais fácil para eu ceder numa coisa que eu já estou propensa a fazer. Então, esse reconhecimento ele é muito importante. Não me criastes culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem. E, conseguintemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas procedentes existências, de que me posso libertar pela ação da minha vontade com a ajuda dos bons espíritos. Daí forças para resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Ajudai-me a aproveitá-la para que eu não fique perdida e para que, quando o Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Então, ele reconhece aqui que essa vida, essa atual vida que nós temos, essa existência, essa encarnação, ela é uma oportunidade que nos foi dada para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos crescer. E aí, ele pede para olhar lá no capítulo 5. E no finalzinho aqui também, né, ele nos falou a respeito do estar pronto. O Senhor desejar me retirar desta vida, agora que eu possa retornar melhor do que eu cheguei aqui. Né? Esse é o nosso trabalho. Lá no capítulo 5 diz assim: para o trabalhador, o sol se levanta no dia seguinte. Para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol da nova vida, nova oportunidade de crescimento, de acertos, que nós sabemos que é a reencarnação.
Após a luz do túmulo, né, após a morte do corpo físico, o espírito verá uma nova luz, um novo sol, um novo dia, uma nova encarnação, uma nova oportunidade para os ascéticos. Como o nosso irmão Chico dizia, né, já que não dá para fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo final. Nós podemos nos melhorar, nós podemos trabalhar esse tempo que estamos aqui. Pede também para olhar lá no capítulo 17, que fala do homem de bem. O homem de bem é aquele que sabe que sem a vontade de Deus nada acontece. O homem de bem aceita o que lhe vem, o que lhe é dado, sem murmurações, sem lamentações, sem blasfêmias. Por quê? Porque ele sabe que tudo vem de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. O homem de bem, ele é caridoso, ele não alimenta maus sentimentos, como ódio, desejo de vingança, raiva, perseguição. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente, indulgente, respeitoso. Ele estuda as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Esse é o homem de bem. Por quê? Porque ele reconhece que ele está aqui nessa condição de aprendiz. Ele está aqui para burilar a sua alma, o seu espírito. Então ele aceita o que vem de Deus. E ele faz com boa vontade. Ele se autoanalisa e ele busca se corrigir, ele busca se aprimorar, ele busca seguir os ensinamentos do nosso Senhor. Lá agora no item 20, são orações para pedir a força de resistir a uma tentação. De certa forma, a gente já comentou até um pouquinho. Né? Quando eu falei de que nós somos tentados em cima daquela coisa, daquele ponto, daquele assunto, que nós estamos propensos a errar. Então, como nós vamos pedir para que possamos resistir, para que possamos não sucumbir diante dessa tentação? Duas origens pode ter qualquer pensamento humano: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. É o caso das inspirações que eu falei, né? Das inspirações duvidosas. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Eu acabei de falar. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar por recurso a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se não o considerasse inacessível à sedução. Então ele sabia que ali era o seu ponto fraco. Eles nos observam. Né? Eles nos observam, eles fazem um estudo de causa. Eles veem lá o que você costuma fazer, com quem você anda, o que você ouve, quais são as suas conversas, quais são os seus sentimentos. E ali, depois de traçado esse mapa, digamos assim, eles investem e agem sobre você. Usam pessoas que estão à sua volta para te despertar coisas, né? Te fazem inspirações para que você possa... eu tive uma ideia. Você não teve ideia, não. Você captou a ideia. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, cujas atrações podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o anjo guardião,
O espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, em todas essas situações, a gente pode imaginar o espírito mal ali te influenciando, te tentando, né? E o seu protetor trabalhando em você as condições para que você possa resistir. E ele fica ali ansioso, esperando a nossa escolha, esperando a nossa decisão. Gente, quantas vezes nós não acabamos por decepcionar esse espírito protetor que está conosco, trabalhando isso em nós? Quando nós cedemos, quando nós sucumbimos diante daquela prova. É triste, né? É muito bom a gente estudar. À medida que a gente vai estudando, que a gente vai saber, a gente já sabe, mas isso fica assim meio adormecido em nós. E à medida que a gente vai rememorando, eu acho que a gente vai ficando mais fortalecido, né? As coisas ficam mais vivas, mais frescas em nós, né? A nossa consciência aflora, digamos assim. É por isso que a gente nunca deixa de ler o Pentateuco. Quando a gente termina, a gente recomeça. Quando a gente termina, a gente recomeça. A necessidade é muito grande. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Como foi dito anteriormente, né? A caridade, ela é essencial, ela nos liga a Deus. Então, quando esse pensamento, ele se afasta da caridade, ele não é do bem. Ele não vem de Deus. Como dizem por aí, não é de Deus. E realmente não é de Deus. Que reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade, ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outro. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, assim, a gente pode reconhecer se o pensamento é bom ou mal. E aí pede para a gente retornar lá no capítulo 15. E de retorno em retorno, a gente vai praticamente estudando o livro todo novamente. Isso é maravilhoso. Capítulo 15. Não me dê, mas não é capítulo 15, é. Capítulo 28, número 15. É nesse mesmo capítulo que nós estamos aqui, um pouquinho atrás, que vai falar sobre afastar os maus espíritos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados por fora. Branqueados por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens,
mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Essa passagem está em Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Então, extirpar o mal, a sujeira, a podridão, tudo aquilo que representa esses sentimentos ruins, tudo aquilo que possa representar um mal em nossas vidas. Agora nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que lá tem um complemento, uma conversa entre assuntos. Diz assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Como nós podemos fazer isso? Nós sabemos que precisamos nos conhecer, mas a dificuldade está exatamente em nos conhecer. Como podemos fazer isso? E aí, Santo Agostinho vai nos falar. Ele vai nos falar da autoanálise. Ele fala para a gente como ele fazia, quando ele vivia encarnado aqui na Terra. Ele praticava essa autoanálise todas as noites. Ele procurava saber como foi o dia, o que ele fez de bom, o que ele não fez de tão bom, o que ficou com uma intenção um pouco duvidosa, para então poder se corrigir. Vamos lá. Ele diz assim: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outro, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Olha que pergunta. Se eu tivesse que partir agora, como eu iria? Eu teria alguma coisa a temer diante de alguém? Eu teria alguma coisa a temer diante de Jesus? Eu teria alguma coisa a querer esconder? Examinai o que podeis ser dito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, ele recomenda, ele continua falando aqui, mas eu vou parar aqui. Ele recomenda que a gente faça essa análise. E ele diz que as respostas pode ser para que nós
nos tranquilizemos ou que nós identifiquemos ali um mal a ser corrigido, a ser tratado. Lá no item 22, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Bom, nós pedimos a proteção, pedimos a ajuda, pedimos a força para resistir, conseguimos resistir. E agora? Nós vamos agradecer essa conquista, essa vitória alcançada. Lá no 22 diz assim: aquele que resistiu a uma tentação, deve a assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Agradeço, meu Deus, agradeço-te o haveres permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê força para resistir a novas tentações. Nós somos tentados o tempo inteiro. Nós vencemos uma prova, saímos vitoriosos, não baixa a guarda não. Não baixa a guarda não, porque vamos insistir novamente. Muito sutilmente, quando você menos esperar, você vai estar sendo tentado novamente sobre aquele mesmo ponto. Falo por experiência própria. Volta. E aí, se você não estiver vigilante, se você não estiver fortalecido, se você não estiver conectado, como falou lá no início, que a oração nos conecta a Deus, se nós não recebermos, não tivermos condições de perceber que isso está acontecendo, nós vamos cair na barra. Então, lá no item 24, as preces para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre o que fazer, sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Bom, nós sabemos que toda ação, ela gera uma reação. Tudo. Nada passa em vão. Se eu faço aqui, algo vai acontecer em função daquilo que eu fiz aqui. Ou vai ser bom, ou não tão bom, ou muito ruim. E a responsabilidade é nossa. Então, se nós estamos na dúvida, vamos fazer essa análise que ele propõe aqui. A primeira, ele diz assim: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outro? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai causar algum prejuízo a alguém? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Às vezes não causa prejuízo, mas tem alguma finalidade? É proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria satisfeito? Por aí eu vou saber se eu devo fazer isso a outra pessoa ou não. Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa ao outro, e se resultando em bem para um, redundará em mal para o outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nos decidir a agir ou abster-se. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas,
importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as forças e meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados desta sábia advertência. Na dúvida, abstente. Bom, essa questão, de repente, pode ser a situação, a coisa que você está em dúvida se faz ou não, pode ser bom, mas talvez não seja a hora. Talvez não estejamos preparados. Lembrei daquele áudio que a gente assistiu, daquele vídeo que a gente assistiu hoje. Os meios são bons, mas muitas vezes não são bem aproveitados. A circunstância não está permitindo. As pessoas não estão preparadas ainda. E Rita colocou aqui, toda ação tem uma reação. Às vezes, temos resultado negativo, ou seja, reprovado pelas nossas ações. Sim, isso é muito comum de acontecer. Às vezes acontece que a gente nem percebe. Muito tempo depois você vai compreender. Às vezes até em outra encarnação, às vezes até no mundo espiritual, você vai tomar conhecimento disso. Bom, e diz aqui que em todo caso, né, é melhor, se tem a dúvida, é melhor não fazer. Na dúvida, não siga. Aí pede para ir lá no capítulo, no item 38, que a gente nem estudou ainda, mas a gente já vai falar um pouquinho dele, que é a oração na hora de dormir. É muito importante que a gente encaminhe o nosso espírito. E nesse momento, a gente pode pedir ajuda, pode pedir esclarecimento para essa nossa dúvida. Isso aqui. Eleve, pois, o seu pensamento a Deus quando sinta aproximar-se o sono e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Que me seja esclarecido, que eu possa compreender, que eu possa perceber o melhor caminho. Uma vez eu fui pedir um conselho ao irmão Virgílio, e ele me deu o conselho, e no final eu perguntei o que eu podia fazer, e ele me disse, ore para que todos saiam o menos machucados, o menos debilitados, com o menos de dano possível. Então, na dúvida, peçamos conselho, porque o conselho vem. E tenhamos resignação para aceitar esse conselho. Muitas vezes a gente pede uma orientação e a orientação não nos agrada e prefere-se, então, não segui-la. Lá nas aflições da vida, no item 26, gente, a hora sumiu aqui para mim. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Gente, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pede, e a coisa não acontece, pelo menos não acontece do jeito que a gente espera que aconteça, e a gente fica ali duvidando, maldizendo que Deus não me ouve, que Ele não me responde,
Algumas pessoas chegam até a dizer que não existe, que a prece não adianta. Mas é isso. Tem que ser bom. Olha, vou repetir. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Deus que vê muito melhor do que nós e que quer só o nosso bem, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho que lhe seja prejudicial. Se não é bom, a gente diz não. E assim o nosso Pai, como o Marinês falou na oração inicial, né, do nosso grandioso e misericordioso Pai, o Pai que conhece seu filho, o Pai que conhece o passado, a história do seu filho, o Pai que sabe o que está por vir na vida desse filho. Ele sabe se aquilo que está sendo pedido vai ser bom, vai ser útil ou não. Pelo menos naquele momento. Às vezes a gente pede, né, e não vai acontecer sim. E você sai de lá esperando, e esperando, e esperando, e passa uma semana, e passa um mês, e passa um ano, mas não aconteceu. Vai acontecer na hora certa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos continuar aqui a leitura. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos não é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houver suportado. Então, se não aconteceu ainda, é porque ele sabe que não está na hora, você não está preparado, como foi dito anteriormente. Às vezes é até bom, mas a circunstância, a hora não é essa. Você não está ainda em condições disso. Pode, ao invés de ajudar, até atrapalhar. E assim aconteceu. Eu lembro da história de uma mãe que tinha um filho cadeirante, e ela pedia muito para que aquele filho se libertasse daquela cadeira, que se libertasse, e não era concedido, e ela insistia, até que foi concedido. Só que um detalhe, enquanto esse filho era cadeirante, ele estava ali junto de sua mãe, a acompanhava para a igreja, era um bom rapaz, era um seguidor do Cristo. E quando ele se libertou daquela cadeira, ele ganhou o mundo. Ele se afastou de toda aquela vida, todos os costumes, de toda a concepção de Deus, de religiosidade que ele tinha. Então, não ia ser bom. Aquilo não estava sendo concedido àquela mãe porque não ia ser bom. Deus sabia que não ia ser bom. Aí aqui nos direciona lá para o capítulo 27. Item 6, que fala exatamente sobre a eficácia da prece. Há quem conteste a eficácia da prece como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Mas como eu falei anteriormente, Ele também conhece a nossa história. Ele também conhece o nosso passado. Ele conhece as nossas maiores dificuldades.
Ele sabe o que está por vir, enquanto nós não sabemos. Ele sabe se aquilo que estamos pedindo vai ser bom, vai ser útil para nós ou não. Então, é necessário que a gente peça. Saber, ele sabe. Mas nós precisamos pedir. A orientação não é que buscar e achareis, batecear a porta e ela se abrirá. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos querer. Nós precisamos nos trabalhar. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Faça a sua parte, peça, busque. É preciso buscar. E aí, a prece, ele pede, né, que faça a vontade de Deus sobre os meus desejos, e se forem atendidos, e que está nos teus desígnios, experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí, faz o pedido que você está querendo pedir. Eu ia continuar. Alguém tem mais um comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, capítulo 15. Eu vou ler só um pedacinho, um parágrafo aqui. E o apóstolo Paulo nos fala, lá no capítulo 15, onde ele fala da caridade, deixa claro que a caridade, ela não é só material. Existe também a caridade moral, que é aquilo que você pode fazer em oração para alguém. É aquilo que você pode fazer para levantar alguém, e mais do que sanar as suas necessidades materiais. Né? E ele diz que fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos estar atentos às nossas ações, saber se elas estão sendo caridosas, saber se nós estamos agindo como homens de bem, buscar, saber a quem nós estamos buscando, a quem nós estamos nos conectando, nos manter em oração, não esquecer daquela orientação de que as orações elas devem ser feitas, né, a todos os instantes, decorrer de todo dia, mas aquela principal, você acordou, abriu os seus olhos, agradeça, entregue o seu dia, peça proteção, peça direcionamento, peça assistência espiritual para tudo aquilo que você vai fazer no seu dia. Essa oração ela é importantíssima. E ao deitar, encaminhar os nossos espíritos, pedir para que estejam na companhia dos bons espíritos trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar à disposição para trabalho, para estudo, para tratamento, para o que nos for solicitado. É muito importante esse encaminhamento espiritual. Eu aprendi isso logo que eu cheguei ao Mentais. E isso, assim, nos ajuda bastante, sabe? Nos eleva, nos fortalece, nos prepara para o dia seguinte.
E a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Exatamente, Tânia. Faz toda a diferença. Toda a diferença em nossa vida. E o apóstolo Paulo nos disse assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. E aí ele explica. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. A doutrina espírita. Né? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Então, agradecemos essa oportunidade que nós estamos tendo de contato com a doutrina espírita. Quantas coisas nós já sabíamos, mas a doutrina espírita, ela vem descortinar, ela vem esclarecer, ela vem tirar o véu, ela vem nos facilitar a compreensão dos ensinos do nosso Senhor Jesus. E isso nos ajuda, isso nos facilita a caminhada, isso nos aproxima de Deus, fazendo com que tenhamos, digamos assim, mais acertos. Queria agradecer a presença de todos que estão aí do outro lado, mas vocês estão. Agradecer a colaboração de nossos irmãos, Ana Clara aí na técnica, Marinês na oração, nosso irmão Zezinho, né, José Martins, com o versículo, Ana Clara com os hinos, e a nossa irmã Gilma, que nos servirá o alimento em breve. Vou pedir, então, que possamos ouvir o nosso hino de encerramento. É um hino que o nosso amado mentor gosta muito. Eu já tive a oportunidade de vê-lo cantar no salão, de ouvir cantando no salão. Ele está lá na página 110 do nosso cenário. Então, vamos pedir o nosso hino e a nossa oração final. Fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus. Que os nossos espíritos possam ser encaminhados para junto dos benfeitores, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos estar junto de nossos irmãos menfasianos, trabalhadores espirituais, direcionando a nossa estada no mundo espiritual, enquanto o nosso corpo físico descansa. Eu fiquei aqui. Clareia nessa caminhada, exatamente. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei,
Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me ao longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Querido Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Querido Mestre Jesus, aproveitando que estamos reunidos em Teu santo nome, desejamos imensamente que as vibrações positivas se fortaleçam e se intensifique e seja aproveitada para ajudar os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, porque em cada canto, Senhor, mais do que nunca, nesse momento, quantos estão te chamando, estão te clamando socorro, cada um com seu motivo, cada um com sua necessidade. Só o Senhor sabe onde socorrer e como socorrer. O que desejamos, querido irmão Jesus, é que de alguma forma o Senhor possa contar conosco. Não somos melhores que ninguém, mas mesmo passando pelos testes, sabemos que podemos ajudar de alguma forma. Então, Senhor, estamos nesse momento conscientes de que tudo tem uma razão de ser e que o Senhor, temos a certeza que está cuidando de cada um de nós. Que a perseverança no bem, que o otimismo, a caridade e a fé seja constante
em nosso dia a dia. Que a nossa noite, Senhor, seja abençoada e que o descanso do nosso corpo físico seja revitalizado e o nosso espírito seja envolvido na luz sacrossanta, para quando despertarmos, tenhamos mais um dia para cumprirmos com as nossas obrigações materiais e espirituais. Que a tua luz, Jesus, seja sempre presente em nossa vida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoe-nos em mais oportunidade. Que assim seja.